Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje, frente B, aula 1, formação de palavras, ok? Então, pessoal, formação de palavras, nós temos também outro nome para essa matéria, né? Uma divisão da língua portuguesa chamada de morfologia, tá? Esse termo, esse estudo da língua portuguesa, morfologia, que vai estruturar nossas palavras, vai mostrar para nós como é formada cada palavra da língua portuguesa, ok? Então, o termo morfologia vem de morfo, né? Forma, e logia, o estudo. Então, o estudo da formação, o estudo da forma, a língua portuguesa tem essas divisões, né? De morfologia, de sintaxe, dessas, e cada grupo de estudos vai cuidar de algo da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco só sobre como nossas palavras são formadas, como se criam novas palavras, ou de que forma isso existe, né? Porque são tantas palavras na língua portuguesa e é legal saber um pouco da origem, de como elas foram formadas ou como são feitas essas formações. Ok, nós temos aqui, lá no slide, a palavra menino. E aí, eu quero que vocês guardem isso para o resto da aula, que na palavra menino nós teremos, então, algo chamado radical, tá? Eu vou comentar bastante sobre esse radical. Então, o radical, eu vou retomar muito ele durante a aula. O radical é aquilo que, durante a aula, durante a formação de palavras, nós não mudamos. É a única coisa ali das nossas palavras que é imutável, ok? Mesmo que eu crie outras palavras, eu sempre vou manter o radical. O radical sempre vai permanecer. Vejam só, então, aquilo que eu comentei para vocês, né? Aqui está a palavra menino, beleza? E a partir daí, a partir do radical, eu tenho outras palavras. Menina, menininho, meninice, menininhos. E aí, com o passar da aula, nós vamos ver. Então, menino é o radical, inho aqui, né? Grau diminutivo, o ozinho é o que vai dar o gênero, ou masculino, se fosse A, feminino. Se não tivesse esse S de menininhos, a palavra ficaria no singular. Como nós temos um S aqui, esse S dá a ideia, então, de plural. Mas vejam, não esqueçam, sempre o radical permanece. A partir daí, nós temos formas, então, de continuar a mudando e a criando novas palavras, ok? O nome disso é afixos, ok? Afixos é isso que a gente está fazendo agora, é estudar os tipos de formações. Dentro desses afixos, a partir do radical, não esqueçam sempre do radical, a partir do radical eu posso ter prefixos, que alteram o sentido das palavras, mas não as classes gramaticais. Então, a palavra muda de sentido, mas se é um substantivo, vai permanecer um substantivo, se é um adjetivo, vai permanecer um adjetivo, e os sufixos. Os sufixos, eles, assim como os prefixos, alteram o sentido, porém, elas podem também mudar de classe gramatical, né? Uma palavra que era um substantivo vai virar um adjetivo pode virar um substantivo, e aí por diante, ok? Nesses estudos dos afixos, nós temos, então, a formação de palavras em si, ok? As palavras podem ser formadas através de derivação ou de composição. No caso da derivação, nós temos a base aqui, que eu estou chamando de base, que é o radical, aquilo que é imutável, e a junção com alguns afixos, que pode ser um prefixo, sufixo, nós vamos ver isso. E nas formações de palavras por composição, nós temos, por exemplo, a junção de um radical com outro radical, montando as palavras, ok? É bem tranquila essa matéria. Então, vejam, o primeiro tipo de derivação, ela é chamada de prefixal. Ou seja, vamos pegar ali o termo pré, a gente sabe que pré é algo que vem antes, certo? Então, a derivação prefixal é toda vez que eu junto alguma coisa ao meu radical, só que anterior ao radical, prefixalmente ao radical. Exemplo aqui, nós temos então a palavra nacional, tá ali, né? Vocês conseguem ver a palavra nacional. Se nós estamos falando de uma derivação com prefixação, isso quer dizer que nós vamos juntar algo antes do meu radical. Então, eu tenho a palavra nacional, eu coloco a palavra inter, um prefixo, antes. Então, internacional, ou seja, essa é uma palavra por derivação prefixal. Então, toda vez que eu tiver uma palavra, um radical, e eu colocar algo antes desse radical, o nome dessa formação de palavra é prefixal. Ok? Então, olha ali a palavra quieto, eu coloquei antes o IN, inquieto, prefixal.
Eu já tinha a palavra, então, inquieto, eu coloquei algo antes, desinquieto. Colocando algo antes do meu radical, o nome disso é prefixo. Depois disso, se o prefixo é algo antes do radical, o sufixo vai ser algo depois do nosso radical. Então, vejo ali, eu tenho a palavra nação, certo? O meu radical é nação. A partir dali, a partir da nação, eu coloquei um AL e ficou nacional. Vejam que nosso radical, nesse caso, é a letra N, A e C. Isso não muda. Eu posso criando outras palavras, mas essa parte não vai mudar. Então, nacional, algo que veio depois da base, veio depois do radical, então o nome disso é sufixo. A palavra sapato, ok? Vejam que nós podemos criar várias palavras através da palavra sapato. O nosso radical, a nossa base é o S-A-P-A-T. Isso não muda. Poderia sapatear, sapateado, poderia criar várias palavras, mas vejam que o nosso radical não muda. Se eu juntar algo depois do radical, o nome disso é formação sufixal, ou seja, sapateiro. Coloquei algo após o radical, então isso acaba não mudando aí na nossa palavra. Então, nós temos o radical, algo antes do radical, palavra prefixal. Algo depois do radical, palavra por formação sufixal. Porém, nós temos palavras na língua portuguesa que nós iremos colocar tanto o prefixo quanto o sufixo. E ela tem um nome. O nome dessa formação é prefixal e sufixal, tá? Muitas vezes se confundem a formação de palavra prefixal e sufixal com a formação de palavra parasintética. Eu já vou mostrar para vocês como que eu posso, durante uma prova, durante um concurso, perceber a diferença entre prefixal e sufixal. Primeiro vamos ver, então, a formação prefixal e sufixal. Então, nós temos a palavra feliz, que é a nossa base, ok? A palavra feliz. E a partir da palavra feliz, se colocou um prefixo e se colocou um sufixo, gerando a palavra infelizmente. Ok? Então, aqui eu tenho uma palavra que tem tanto prefixo quanto sufixo, prefixal e sufixal. Essa é a formação dessa palavra. Como que eu sei, tá? Nós veremos que na parasintética eu também coloco prefixo e também coloco sufixo. Como que eu sei que essa é prefixal e sufixal e uma parasintética não é prefixal e sufixal? Simples. Na prefixal e sufixal, se eu tirar uma delas, a palavra ainda continua tendo sentido. Se eu tirar o prefixo, a palavra tem sentido. Se eu tirar o sufixo, a palavra ainda tem sentido. Na parasintética que nós veremos, eu tenho a adição de um prefixo, eu tenho a adição de um sufixo, só que eu não posso tirar nenhum dos dois. Se eu tirar um dos dois, a palavra vai perder o sentido. Exemplo aqui, nossa base, nosso radical é o feliz. Se eu tirar o mente, se eu tirar o sufixo, a palavra vira infeliz. Se eu tirar só o in, a palavra vira felizmente, ou seja, ela continua tendo sentido. Ok? Então, formação prefixal e sufixal é quando eu tenho a junção no meu radical de um prefixo e de um sufixo, e se eu retirar um dos dois, a palavra continua tendo sentido. Nas parasintéticas, olha só que a formação parece a mesma. Eu tenho a base, que é o nosso radical, eu tenho o prefixo e eu tenho o sufixo. Porém, na minha formação de palavras, na parasintética, se eu tiro o prefixo ou se eu tiro o sufixo, a palavra quase não existe. Então, veja, olha, envelhecer. Aqui está a palavra. Nossa base é o termo velho, ok? Vamos supor que eu tire ali o en. A palavra vai ficar velhecer. Só velhecer não existe. Vamos supor que eu tire, então, vou tirar o sufixo. Eu tiro lá o lhecer. A palavra fica em velho. Envelhe, também não funcionaria. Então, a diferença de parasintética para prefixal e sufixal é essa. Na prefixal e sufixal, eu tiro o sufixo ou prefixo, a palavra continua tendo sentido. Se na parasintética, se eu tiro, a palavra perde sentido. Por exemplo, desdentada, a palavra base aqui é dente. Ok? Criou, então, a palavra desdentada. Se eu tirar o ada, vai ficar desdente. Não existe. Se eu tiro o des, vai ficar dentada. Outra palavra que não existiria. Então, vejam, essa é a diferença. Então,
Formação, porque no exercício pode aparecer dessa forma. Indique a formação de palavra. E aí você vai perceber na prova que tem lá palavras que tem o radical, tem o prefixo e tem o sufixo. E você vai ver outra palavra que tem lá o radical, tem prefixo e tem sufixo. Uma vai estar escrito formação por prefixal e sufixal, e a outra vai ter formação parasintética. Qual que é a diferença entre uma e outra? É essa. Na prefixal e sufixal, eu posso e mantém-se o sentido quando eu tiro ali algo depois da base ou antes da base. Já na formação por parasintética, se eu tirar essa base, isso não funciona, a palavra deixa de existir, ok? Depois as próximas formações são mais fáceis. É só essa aí, prefixal e sufixal e parasintética, que às vezes confunde, mas nós temos exercícios aí na apostila para tirar essas dúvidas e para colocar em prática. Depois, nós temos palavras, um tipo de composição que vão fazer essas formações também, tá bom? Palavras de formação de palavras por composição. Nós temos a primeira chamada de justaposição. Justaposição é quando eu junto duas palavras, nós vimos lá no início, base com base, radical com radical, para fazer uma palavra. Na justaposição, eu vou juntar duas palavras, tá? Vou juntar dois radicais, e esses radicais não mudam. A palavra continua com o original. Por exemplo, olha aqui, guarda-chuva. Eu tenho, então, o radical guarda, e eu tenho o radical chuva, eu formei uma palavra só. Pergunto para vocês, eu mudei algo nessas palavras? A palavra guarda, eu escrevi algo diferente? Acrescentei um A ou retirei um A? Não. Na palavra chuva, eu tirei alguma palavra? Eu mudei alguma letra para que eu juntasse essas palavras? Não. Então, por justaposição, eu junto duas palavras e não mudo nada dos radicais. Não mudo nada das palavras originais, ok? Veja o segundo exemplo, papel, alumínio. Como se escreve a palavra papel? Da forma aí que está no slide. Como se escreve a palavra alumínio? Da mesma forma que está no slide. Ou seja, eu não mudei nada. Então, essa formação é por justaposição, essa composição é por justaposição. Nós temos o segundo exemplo aí de formação de palavras, que é aglutinação. Aglutinação e justaposição pertencem ao mesmo mundo, ok? A diferença é que na aglutinação, quando eu junto as palavras, uma delas vai perder uma letra, uma delas perde uma consoante, ou vai, tá? Então elas acabam mudando. Por exemplo, aguardente, beleza? Eu tenho a palavra água e eu tenho a palavra ardente. Só que quando eu junto essas palavras, a palavra ardente já não está escrito da mesma forma. Olha só, aqui perdeu um A. Água ardente. Só que se eu fosse só juntar as duas sem mudar nada, ficaria água, aqui eu acrescentaria mais um A, e aí o ardente. Então veja que ficaria estranho. Vinagre é por aglutinação. Vinagre é a posição, é a junção da palavra vinho mais acre. Só que não fica vinacre, ok? Então vejam que na aglutinação eu junto palavras, mas eu acabo mudando esses radicais. A mesma coisa lá, alvinegro, alvo mais negro, alvinegro. Se a gente pensar em planalto, o que é planalto? Um lugar plano, alto. Só que quando eu junto as palavras, eu acabo ali tirando uma letra. Então, quando eu mudo as palavras, quando eu mudo os radicais para juntar essas palavras, esse tipo de formação de palavras é chamado de formação por aglutinação, ok? São exemplos mais tranquilos. Nós temos, então, também outros casos especiais, tá? Que são mais complexos, por exemplo, o hibridismo. O hibridismo é a junção de radicais de línguas diferentes. Então, a palavra televisão, tele vem do grego, visão vem do latim. Juntei essas duas palavras, como são palavras de línguas diferentes, tá? Que estão vindo de fontes diferentes, eu tenho aí um hibridismo. Surfista, a mesma coisa. Surf, a palavra em inglês, ista, a palavra em português, surfista, ok? Então vejam que no hibridismo eu vou juntar palavras de línguas diferentes, tudo bem? A abreviação é quando eu uso uma palavra de forma abreviada. Então, São Paulo, tem gente que vai chamar de Sampa, mas vamos para os exemplos mais legais. Ninguém fala assim, cheguei aqui na reunião hoje com a minha motocicleta, certo? Você fala, cheguei de moto. Quando você usa a palavra moto, você está formando a palavra através da abreviação.
Nós temos o exemplo também de, pare aí que eu irei tirar uma fotografia. Realmente você fala que vai tirar uma foto. Quando você está usando a palavra foto, você está usando, então, um tipo de abreviação. Por mais simples que isso seja, faz parte ali desse estudo da formação de palavras. As abreviações fazem parte da morfologia e da formação de palavra da língua portuguesa. Tudo bem? Nós temos ainda as abreviaturas, ok? Vamos pensar aqui, estado do Paraná, eu posso colocar só o PR, né? Quilogramas, eu coloco só o KG, doutor ou doutora, eu coloco só ali o significado, né? A abreviatura para essas palavras. Nós temos as siglas, ok? Siglas, então, são termos que servem para reduzir, para ficar mais fácil. Então, quando eu coloco lá Rio de Janeiro, RJ, se eu coloco lá UFPR, né? Não preciso escrever Universidade Federal do Paraná. Eu posso usar só a sigla e as pessoas entenderão do que se trata. Nós temos ainda as onomatopeias e neologismos. Eles estão mais para as figuras de linguagem, mas fazem parte dessa formação. Então, onomatopeia é quando eu tento representar o som através da linguagem. Isso aparece muito mais em gibis, né? Quando a gente está lendo charge ou tirinha, então tem lá alguém dando um som, a galinha aqui, o exemplo é a galinha de manhã, né? Eu não sei representar, e aí no som lá aparece, na escrita aparece o cocoricó, você sabe o que significa. Para quem gosta de gibi lá do Batman, quando ele dá um soco, aparece o puff lá, ou a pessoa tossindo no gibi, o cough, 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 ou o próprio barulho do trem, piuí, tic-tac, ou seja, onomatopeias, apesar desse nome grande, né? É a representação do som, tá? Do som através da linguagem, e neologismo é a invenção de palavras. Só que você fala, professor, mas eu já vi deletar, já? É uma palavra da língua portuguesa, o delete? Não é. Um neologismo é quando eu pego uma palavra e vou ali criar um sentido, ou criar um sentido novo para ela, ou realmente criar uma nova palavra. Se a gente pensar no mundo literário, é o mundo onde mais aparece neologismo. Tipo, o Guimarães Rosa é um autor especialista em criar neologismo, né? Então, ele pegava uma pessoa simples do campo e dizia que aquela pessoa era uma doutoridade no assunto, ok? Uma palavra que não existe, mas ali dentro do contexto do livro eu entendia que era uma pessoa sábia, uma pessoa que entendia muito sobre a vida no campo e aí por diante. E ainda nós temos os empréstimos linguísticos, ou seja, empréstimos linguísticos, palavras que são de outras línguas e que eu uso na língua portuguesa hoje normalmente. Internet não é a palavra da língua portuguesa. Abajur não é a palavra da língua portuguesa. Nós temos outras, boné, esfirra, todas as palavras que eu falo diariamente, que já são de uso da nossa língua, mas que não pertencem à língua portuguesa. Então, o nome desse é empréstimo linguístico. Então, se alguém está na frente do computador e você fala, por favor, tecle Enter, né? Hoje, qualquer leigo entende o que significa Enter, mas a gente sabe que não é uma palavra da língua portuguesa. Por fim, cruzamento vocabular. É quando eu pego e crio uma palavra através desse cruzamento de vocábulos. Então, tem gente que vai para a Espanha, mas não sabe nem espanhol, nem o português. O que a gente fala? Ele sabe o portunhol. Ou, se eu vou num comício que tem um fundo político, mas ao mesmo tempo eu vou ter bandas, vou ter apresentações, a gente criou lá o termo showmício para isso. Tá? Então, cruzamento vocabular é esse tipo de linguagem que eu vou misturando termos. Ok, o que é mais importante para essa aula? É aquela primeira parte, lembrar que nós temos um radical, então o radical é a base das nossas palavras, e a partir daí, o que eu vou acrescentando nesses radicais que vão mudando essa forma diferente de formação de palavras. Então, eu tenho antes do radical prefixo, depois do radical sufixo, se eu somos dois, prefixal e sufixal, se eu somos dois, mas não posso tirar um, o nome disso é parassintética. Então, aquela primeira parte da aula é a parte que, pensando em vestibular, vocês precisam tomar um pouco mais de cuidado na hora de fazer os exercícios. Tudo bem? Mas é uma aula bem simples, é uma aula matéria ali do primeiro ano do ensino médio, não tem muito segredo. Tem alguns exercícios na apostila de vocês, qualquer coisa, só tirar dúvidas lá pelo e-mail ou à noite conversamos. Tudo bem? Obrigado, tchau.